Boa tarde, alunos, tudo bem? Bom, o nosso assunto de hoje vai ser escritas e gêneros textuais. Bom, o que isso significa? O que são gêneros textuais? Gêneros textuais são estruturas relativamente estáveis de composição, com as quais realizamos intervenções sociais, tanto por escrito quanto por meio da fala, ou seja, os gêneros são as ferramentas, os instrumentos que utilizamos para podermos exercer os atos comunicativos em geral. Como? Aí você me pergunta e eu te dou os exemplos, como uma mensagem no WhatsApp, como um e-mail para algum parente, algum amigo ou a empresa que vocês futuramente trabalharão, produção de reportagens, entrevistas, contos, páginas de diário, receitas de bolo, artigos científicos, seminários, teses e etc. Bom, é muito importante a gente saber que os gêneros textuais eles sempre estão presentes, mas os gêneros textuais eles se adaptam às nossas necessidades de comunicação. O que significa? Eles se remodelam ao passar do tempo em que são produzidos. Como, por exemplo, antigamente era comum que as pessoas enviassem telegramas para as outras pessoas que moravam muito longe. Caso quisesse uma velocidade na interação, ela era daquele jeito. A velocidade deles era diferente da nossa velocidade. Então, hoje, o recurso se tornou um pouco mais obsoleto, porque nós temos tecnologias suficientes para nos comunicar em um piscar de olhos. Como você tem o seu WhatsApp, aí você manda uma mensagem para sua mãe, digamos assim. Ela vai te responder rápido, tipo assim, em um segundo vocês já conversaram 5 a 10 mensagens no WhatsApp. Isso porque nós temos essa tecnologia que nos ajuda hoje em dia. Bom, o conceito de gênero, ele é bem simples, porque os gêneros textuais, eles podem ser definidos como unidades formadoras de sentido. O que isso significa? Que é com determinados propósitos ou intencionalidades de discurso. No sentido de tem o emissor, que no caso é o locutor, que também poderá ser revelado por meio do discurso. Informar, convencer, contar uma história, persuadir, que é tentar convencer a outra pessoa do que você acredita, posicionar-se, opinar e etc. É importante a gente ressaltar que não é o fato de pertencer a um determinado gênero que fará que o texto que nós estamos falando, ou que a gente lê, ou que a gente faz, seja rigorosamente imutável. O que significa? É uma verdade, na verdade, é uma inverdade dizer que todos os artigos de opinião serão iguais. A estrutura do texto e o que ele enuncia, o que ele diz, o que ele fala, o que ele nos mostra, ele sempre vai depender das condições de produção. Quem diz, por que diz, para quem, como, por meio de qual veículo, por qual intenção e em que contexto. É muito possível que pessoas que estejam no mesmo local tenham visões e interpretações do que está acontecendo de forma diferente. Bom, para a gente entender melhor o contexto dos gêneros textuais, a gente pode construir a seguinte imagem, que é: os gêneros são elementos construtivos constituídos de grandes conjuntos, uma vez que reúnem determinadas sequências linguísticas em sua composição, mas se diferem em relação à intencionalidade e trazem também outras características que se desenvolvem considerando o texto cultural e temporal a que estão submetidos. Então, o que acontece? O texto, ele, dependendo de quem o escreve, ele pode ter várias variações. Então, é isso que a gente tem que estar ligado,
conectado, com a cabeça mais ampla, porque, vamos supor, na era do modernismo, existiam muitos artistas, e os artistas, apesar de terem algo em comum por conta daquele período, cada um disse da sua forma o que queria, o que sentia vontade e a sua forma de ver o mundo. Então é isso que nós temos que ter na mente. A diferença entre gênero e tipo textual, muito importante, tá bom? Prestem bem atenção. Enquanto os gêneros são formas flexíveis de texto, os tipos, por sua vez, caracterizam-se pela rigidez, pela instrução pautada em sequências linguísticas, pelo uso de vocabulário específico, por relações lógicas semânticas, com propriedades mais fixas, sendo os grandes conjuntos nos quais estão contidos os gêneros textuais. Os estudos linguísticos, eles, em sua maioria, reconhecem pelo menos os seguintes tipos ou tipologias textuais. E aí vem um ponto muito importante da nossa aula, que é a argumentação, a descrição, a injunção e a exposição. Bom, quando a gente consegue reconhecer os tipos textuais, nós temos mais condições de interpretá-los com eficácia, uma vez que os efeitos do sentido produzido pelos textos também estão relacionados a uma forma como estruturam-se. Entendeu? Eu vou dizer algumas diferenças entre os tipos textuais e os gêneros textuais, que eu vou mandar numa tabelinha, tá bom? Para vocês, eu vou mandar por e-mail. Então, fiquem atentos, mas eu vou dar uma leve abrangida para vocês em relação a tipos textuais e gêneros textuais. Os tipos textuais, eles são construtores teóricos definidos por propriedade linguística intrínsecas. Já o gênero textual são realizações linguísticas concretas, definidas por propriedades sociocomunicativas. Os tipos de textos, eles constituem sequência linguística ou sequência de enunciados no interior dos gêneros e não são textos empíricos, ok? E os gêneros textuais constituem textos empiricamente realizados, cumprindo funções em situações comunicativas. Bom, dá pra gente ver que os tipos textuais, os gêneros textuais, eles têm a sua conectividade, digamos assim. Então, apesar deles estarem sendo colocados aqui em dois parâmetros diferentes, a gente pode ver que eles têm sim as suas diversidades, mas eles conseguem se conectar e precisar um do outro, entendeu? E isso é muito importante para o leitor e para o escritor, que a gente saiba dessas situações, porque elas podem mudar e a gente sempre tem que estar ligado nas formas de gênero textual e também da sua atualidade. Bom, os elementos do gênero textual, eles demonstram, e no caso, os textos de acordo com as condições de produção que são dadas no momento da fala e da escrita, observando-se os papéis sociais dos envolvidos nos atos comunicativos, aproximando-se ou distanciando-se uns dos outros, depender de forma que se pode intervir entre eles. Os gêneros textuais, eles são divididos em classe. Como assim em classe? As classes que eles são divididos são tipo argumentativo, o que vem dentro do argumento do narrativo, tipo narrativo. Conta, crônica narrativa, fábula, diário, romance, relato pessoal. Tem o tipo argumentativo, que vem artigo de opinião, carta de leitor, editorial, crônica argumentativa, resenha crítica, entre outros. E tem o tipo descritivo, que são
relatos de viagem, folhetos turísticos, um currículo, cardápio de restaurante. Então, ele é descritivo, ele descreve o que tem. Também tem o tipo expositivo, que aí entra seminários, palestras, enciclopédia, tem dicionários e tipos injutivo, que são propaganda, receita culinária, bula de remédio, manual de instruções e regulamento, e entre outros, que também entra no tipo injutivo. Agora chegou um momento muito importante da nossa aula, que eu vou falar sobre o tipo narrativo em especial. Mas por que, professora, que você está entrando nesse assunto tão específico, que é o texto narrativo? Porque eu vou explicar para vocês, eu vou dar um texto para vocês entenderem o que é mais ou menos o texto narrativo. Depois eu vou passar uma atividade para vocês em relação ao texto narrativo. Ok? Então, primeiramente, o que são os textos narrativos? Os textos narrativos, eles apresentam ações de personagens no tempo e no espaço. A estrutura da narrativa, ela é dividida em 4 partes. Ela é apresentação, desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Bom, a gente tem aqui alguns exemplos de gêneros textuais narrativos. São gêneros que a gente conhece, só que acho que a gente não sabe que são gêneros narrativos na maioria das vezes. A gente só assiste, mas não tem essa noção. Que são romance, novela, crônicas, contos de fada, fábulas e lendas. Então, são como, digamos assim, são histórias. Histórias para a gente ler e pensar, imaginar e sonhar. Então, são coisas assim, é uma coisa narrativa. O gênero narrativo, ele é um gênero muito presente hoje em dia. Muitas coisas falam de amor. A gente já assistiu uma novela. Nós gostamos muito dos contos de fada, dos contos das princesas, entendeu? Então são coisas que estão na nossa vida desde que a gente nasceu. Então é uma coisa muito, muito importante. Bom, eu vou mandar esse texto para vocês depois, para vocês lerem com mais calma. Que o texto narrativo que eu trouxe para vocês hoje, o nome dele é O Cavalo e o Burro. Interessante. Que diz assim a história. Começa assim. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo contente da vida, folgando com a sua carga de 4 arrobas apenas. E o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: Não posso mais. Esta carga excede as minhas forças. E o remédio é repartido o peso irmanamente, 6 arrombas para cada um. O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Ingênuo, quer então que eu argue com 6 arrobas quando posso bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? O burro gemeu, egoísta. Lembre-se de que se eu morrer, você terá que seguir com a carga das 4 arrobas mais a minha. O cavalo pilheriou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte e, sem demora, arrumam as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe chicoteadas em cima, sem dó nem piedade. Bem feito! Exclamou o papagaio. Quem o mandou ser mais burro que o pobre burro? E não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso. Tome, gema dobrado agora. Bom, essa história de Monteiro Lobato, Fábulas
E essa história, ela é aquela história argumentativa que te faz refletir, né? Vocês viram que ela teve uma introdução e depois veio o contexto, veio as falas, e veio o final e veio aquele fechamento importante, que toda história tem que ter o começo, o meio e o fim. Então, o texto argumentativo é isso. O texto argumentativo, ele pode ser de um cavalo, de um burro, pode ser de uma princesa, de um príncipe, ele pode ser com uma mãe, com uma filha, ele pode ser de uma menina e uma flor. Então, o texto narrativo, ele tem a sua abertura, ele dá pra gente muitas chances de trabalho. E por falar em trabalho, eu tenho um trabalho para vocês. O que é, professora, que a senhora está planejando? Eu vou mandar um texto. Na verdade são 2 trabalhos. Desculpa, minha garrafa caiu. São 2 trabalhos. O primeiro, eu vou mandar um texto para vocês, que o nome do texto é Não Faltou Só Espinafre. Eu vou mandar para vocês esse texto e vocês vão fazer a análise dele. Vão fazer uma análise e a partir dessa análise vocês vão escrever o que vocês acharam. Então vocês vão fazer 2 textos. Um primeiro contando o que vocês acharam, a análise textual sobre o Não Faltou Só Espinafre, que também é um texto narrativo. E eu vou querer também que vocês produzam seu próprio texto narrativo. Aí vocês escolhem qual vai ser o tema. Se vai ser romance, se vai ser estilo novela, se vai ser uma crônica, contos de fada, uma fábula ou lendas. Pode ser lendas urbanas, os meninos gostam. Eu só quero esses 2 trabalhos. Para analisar o texto de Não Faltou Só o Espinafre e que vocês produzam o seu próprio texto narrativo, ok? Então, eu vou esperar. Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem, também podem mandar um e-mail e eu tô recebendo os trabalhos. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem, tá bom? Obrigada a todos os alunos e um beijo e uma boa tarde a todos.